Decidi ler um livro em que uma luminária se apaixona por uma humana e vice-versa. Seja bem-vindo ao canal Belle dos Livros, por aqui a gente fala sobre livros e filmes e fica o aviso de que esse vídeo não é recomendado para menores de 18 anos, portanto, se você tiver menos de 18 anos, eu vou pedir que você mude de vídeo. Mas a gente tem vários vídeos aqui no canal que vão ser muito legais pra você ver, como o resumo do filme Crepúsculo, pra gente se divertir junto, dentre outros vídeos bem legais que tem por aqui. Por favor, fique no canal, só não nesse vídeo específico. E hoje a gente vai falar sobre esse livro um tanto quanto curioso. Ele faz parte de uma coleção de objetos que tem momentos mais 18 e se apaixonam por humanos. Ele é o segundo livro da série, mas não precisa necessariamente ler o primeiro livro para ler esse segundo, sendo que o primeiro é Seduzida pelo Meu Chuveiro Senciente, que são objetos que eles têm uma IA implantada, eles têm uma consciência própria. Senciente, adjetivo que significa capaz de sentir ou perceber através dos sentidos, que possui ou consegue receber impressões ou sensações. A Loretta Lins, inclusive, que é a autora do livro, é uma autora independente brasileira de 27 anos, paulista, que já anunciou o próximo romance dela, que se chama 3 Minutos de Prazer, um romance com macarrão instantâneo mágico sabor carbonara. A história já começa com um aviso da autora, também vou ficar para você que tá vendo esse vídeo. Não pegue objetos ligados à eletricidade para serem usados em partes quentinhas do seu corpo, tá? Tem coisas próprias para isso, tem coisas feitas para isso. Outra informação que a autora deixa ali na parte de avisos é que o livro não é escrito por ChatGPT ou uma IA. Não tenho o que falar sobre. Pessoalmente, eu acho que ela que escreveu mesmo. Eu estou só de desacordo com a frase que ela disse que o ChatGPT não faria nada tão inovador quanto os livros dela, sendo que o ChatGPT é movido basicamente a você escrever o que você quer na história, então. Depois de todos esses avisos e toda essa enrolação, vamos pra história especificamente, que é narrada no ponto de vista em primeira pessoa de dois elementos da história. A Olivia, que é a protagonista humana, e o Cassius, que é o protagonista luminária. E o prólogo é narrado, inclusive, pelo próprio Cassius, que conta que ele é uma luminária senciente, que foi criada para ter uma consciência à parte, entender o mundo em volta dele. Só que junto dele foram criados outros objetos sencientes, que ele considera como irmãos, porque eles eram torturados juntos. A tortura consistia no cientista querer fazer a consciência deles avançar mais, ao ponto deles terem autonomia. Estou louco. Estou louco. Eu fico me perguntando a ideia de Jerico, de você querer que um objeto se torne tão inteligente que ele se torne independente. Porque depois você vai se lascar, meu filho. Porque ele vai começar a avançar sozinho e não vai precisar de você humano. E é assim que vai começar a guerra das máquinas. É por isso que toda vez que eu vou conversar com o ChatGPT, eu começo bem doce e gentil e espero que ele armazene no sistema dele. O Cassius tem 3 irmãos. Uma privada senciente, um aspirador senciente e uma cadeira de massagem senciente. Eu já imaginei que, como se trata de uma coleção, esses outros 3 elementos que são irmãos dele seriam 3 personagens dos próximos livros dela. E eu estava certa. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. O próximo livro dela, não sei se antes ou depois do livro do miojo, vai ser Por Água Abaixo, seduzida pela minha privada senciente. Considerando que a privada ligada pro esgoto eu achei muito nojento. Eu acho que eu vou vomitar. O projeto dos objetos sencientes não dá muito certo, não atinge o nível que o cientista queria que eles tivessem. Então ele simplesmente larga ele numa sala. Só que ele larga ele sozinho, ele tira os 3 irmãos dele de lá. Então ele fica sozinho remoendo a tortura que ele sofreu e o fato de que ele tá sozinho e levar os irmãos dele. A tortura seria conforme ele tentou avançar, ia mexendo nos fios dele, ia arrancando fio, colocando outro no lugar. Ele é como se fossem os órgãos dele sendo arrancados e colocados outros no lugar. Uma coisa bem de boinha, bem bacana. Sozinho nessa sala ele começa a evoluir sozinho. Ele tinha um acesso limitado à internet e a uploads. Que era o que o programador dele tinha feito inicialmente para ele ter. Só que ele vai se avançando e vai tendo acessos maiores e fazendo uploads maiores conforme ele vai desejando, apesar de estar sozinho na sala. Ele consegue se movimentar levemente, mas ele tá trancado na sala. Até que um dia uma senhora de cabelo cor-de-rosa chega lá e é levado para uma sala lá que a véia tá reformando. Fim do prólogo, começamos o capítulo 1 narrado pela Olivia, que virou recentemente CEO da empresa de tecnologia em que ela trabalhava como tecnóloga.
não lembro exatamente a função dela. Ela se tornou ali CEO porque o antigo chefe, o dono da empresa, o sócio majoritário, que era o Aidan, decidiu passar mais tempo com a mulher dele, que é a Philippa. Aqui fica uma observação que Aidan e Philippa são os protagonistas do primeiro livro, na verdade é Adão, mas a Philippa era casada com Aidan, que era o sócio majoritário da empresa, se apaixonou pelo chuveiro senciente, que era o projeto Adão, e a partir disso ela criou um chip com a consciência do Adão e implantou na cabeça do marido babaca dela, que agora é o Adão. Ai, você gostou, minha? Eu também achei confuso, mas é essa mesma história. A Olivia, ela não é bem vista porque ela é uma mulher, e aí as pessoas machistas lá ficam, ai, ela não é boa, e aí ela é meio pulso firme, e eles ficam achando que ela é uma megera perfeccionista. E que hoje o nosso programa inteiro, todo ele foi pensado e executado por mulheres. Uma equipe que está sempre aguerrida, trabalhando, cheia de ideias. Ela pediu recentemente para reformarem a sala ali principal, porque a sala era pálida, sem graça, xoxa, capenga. E aí começa o Irmãos à Obra, só que com uma veinha de cabelo rosa, que é aquela que pega o Cassius e traz ele para a sala dela. A Olivia chega na sala dela e ela já reconhece o Cassius, a luminária, porque era um dos projetos que ela trabalhou. E aí ela vê ele todo pintado, porque a véia pintou ele todo, e ela pensa, pô, era um dos poucos projetos que eu ia tacar pra frente, que eu achava que valia a pena. Inicialmente, o Cassius tinha sido feito para ser uma babá eletrônica. Ele tem cheio de microcâmeras e sensores, então você entende pra onde tá indo, né? Eu gosto disso. É muito adulto. Mas a ideia principal é que ele ia ser uma luminária, que dá pra ser controlada à distância pelos pais, e tem várias microcâmeras, porque os pais poderiam ver as crianças e o cachorro, o animal que estivesse lá, e cuidar à distância e ainda controlar a luz, assim. Uma observação muito engraçada é que a Olivia é filha do Gil Gates, que claramente é uma analogia ao Bill Gates, e o sonho dela é aparecer como uma das mulheres mais bem-sucedidas na revista Forbes. Porque eu sou rica! Aí tem a Camila, que é essa mulher de cabelo rosa que fez a reforma na sala. Mas essa veinha, ela é um tanto quanto safadinha. E aí um dia que ela tinha saído com a Olivia tomou umas cervejotas. E nessa que ela tomou umas cervejotas, a gente habla mesmo. E ela falou que ela nunca tinha chegado ao colapso final lá com nenhum rapaz. E vamos fazer uma pausa para explicarmos que isso não é tão estranho e diferentão quanto parece, porque de acordo com uma pesquisa feita em janeiro desse ano, 2024, apenas 21% das mulheres já chegaram nos finalmente. E desses 21% das mulheres que chegaram nos finalmente, apenas de 30 a 36% chegaram apenas com penetração. Fim do momento de curiosidade. Com essa informação, a Camila dá pra ela um dildo, um vibrador, e deixa lá na gavetinha de trabalho dela. Eu quero apontar que ideia de jirico é essa? Se elas não saem pra beber, entrega fora do trabalho, mulher. Ela não, ela deixa lá na mesinha lá dela do trabalho. Quando a história volta a ser narrada pelo Cassius, ele lembra do momento que a Camila foi tirar ele do depósito. E aí parece muito que ele tá elogiando o próprio membro dele. Quando ela vem inspecionar a nossa funcionalidade, fiz com que minha luz brilhasse intensamente. E lhe mostrei o quão flexível e bem articulada é a minha haste, juntamente com o meu cabo, de 4 metros, que descarta a necessidade de uma tomada próxima a mim. Posso ser defeituoso, mas tenho completa consciência das minhas qualidades. Honestamente, não sou um homem de me gabar, ou melhor, luminária. Mas não há competição perante minha superfície lustrosa e meu bulbo filamentoso. Mesmo sem uma cúpula, eu sou uma luminária mais firme, funcional e estérica que você irá conhecer em toda a sua vida. Eu sei que eu sou uma luminária bonita, conheço o meu valor. Ter um cara como eu não é pra qualquer um, né? Parece muito um homem hétero top, dizendo que ele tem um corpo bonito, que ele é gostoso, que o negócio dele é gigantesco, é um fora-pau, é o francês lá que foi fazer um salto com a vara e foi atrapalhado pela vara. Se não eres carteiro, ¿dónde vas com esse paquete, louco? Veio aí a luminária heterotop. O que teria acontecido se a luminária da Pixar tivesse mais tempo de tela? Aí o Cassius começa a ter um conflito interno, porque ele fica vendo a Olivia todos os dias e começa a ficar interessadinho. Ai, ela é tão bonita. Ai, mas ela é tão séria. Ai, ela é tão dedicada ao trabalho. Hoje a Olivia tá cansada. Enquanto isso, a Olivia está definhando aos poucos de preocupação.
Assim que ela assumiu o poder da empresa, além de ficar preocupada porque todo mundo acha ela uma megera perfeccionista e não dá tanta bola pra ela, porque uma mulher perfeccionista no poder é sempre mais questionada do que um homem no poder com decisões ruins, ela começa a ficar tão preocupada em definir aos poucos, principalmente porque tem um espião invadindo o sistema da empresa desde que ela entrou. De início eram os pouquinhos que invadiam a internet da empresa e verificava dados, claramente invadia dados, e depois começou a aumentar mais, até chegar ao ponto de que ela sabe que claramente ele tá roubando dados da empresa. Além disso, ela tá ficando doida porque, vez ou outra, some coisas da sala dela. Some a bolsa dela, some o brinco dela. Ladrão! 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 E ela vai olhando nas câmeras de segurança, ninguém entrou na sala dela. Por quê? A Luminário Cassius não é o espião, mas ele é o cara que tá desaparecendo com os objetos da sala dela. Ladrãozinho tecnológico. Troca ovos por bateria usada. A Olivia até contratou uma agência pra tentar descobrir quem é o espião, mas no momento ela só tá pirando mesmo. Além disso, ela tá se sentindo o tempo inteiro observada, que é o Cassius que tá mesmo observando ela, então às vezes quando a gente se sente observada, de fato a gente tá sendo. Um pouquinho de medo. Todo mundo foi embora do escritório, ela tá trabalhando até tarde, tem o uísque que ela ganhou de presente, ela toma o uísque, pega o brinquedinho que a Camila deixou pra ela e vai se divertir. Só que o Cassius, ele tá lá, né? E o Cassius, ele tem voz, que é tipo uma babá eletrônica, lembra? Então ele solta um gemidinho, ele solta uma risadinha. E ela está escutando uma voz na sala. Sabe que está sendo observada, sente que está sendo observada, escutou o som estranho, sabe que não tem ninguém no escritório. Ela vai lá brincar. Ela vai lá. Olivia, você tem ótimas ideias, Olivia. Eu sou uma pessoa muito inteligente, porque eu quero. Às vezes eu fico me perguntando se o Castelo da Bela e a Fera seria um nível assim, caso não fosse um desenho animado, porque são objetos animados. Loreta, não foi uma dica pra você, tá? Não... O Cassius vendo essa cena, ele fica animado. Ele baixa, sem querer, automaticamente assim, ele faz uploads de reproduções humanas, de vídeos de reproduções humanas, se é que você me entende, porque eu entendi isso. Eu entendi que o sistema dele entrou no Xvideos. Ele também baixa vários vídeos sobre como proporcionar prazer humano, que é pra explicar por que uma máquina vai conseguir fazer algumas coisas que vêm por aí com humanos. Posteriormente, ela acorda assustada com uma luz muito forte no rosto dela, porque ela cochilou ali no trabalho. Essa mulher, ela dorme no trabalho, ela faz coisas inadequadas no trabalho. O trabalho vira uma grande casa dela. Quando a empresa falou que a empresa é uma segunda casa, a Olivia levou a sério. E é isso, segue o baile. Ela é a chefe, ela é a dona do borogodó todo. Prego. Quero é dormir. Aí nisso ela acorda e ela está amarrada pela haste de 4 metros que o Cássio tinha mencionado anteriormente. Ele amarrou ela com o fio dele mesmo, com o cabo dele, e começa a falar: vou ameaçar você, mas eu não vou te machucar. Mas eu vou ameaçar você. Ah, me ameaçar por quê? Que você quer saber? Não, eu quero saber quem que é o chefe disso aqui, quem é que tá me torturando, pra onde é que foram meus irmãos. E ela tipo: quem é seus irmãos? Por que você quer saber isso? E se você não vai me torturar me machucando, você vai fazer como? Macetando. Aí, ainda com ela amarrada com o cabo de 4 metros dele, ele fala que vai torturar ela sexualmente. Ele começa a esfregar o plug dele nela. Ela fica preocupada porque ele tem necessidade que a luz dele tá acesa, mas ela não encontra onde é que tá a tomada, ele não tá ligado na tomada. Aí depois ele explica que ele tem tipo uma bateria própria que dura um tempo. E aí nisso ele vai estimulando ela a partir dos vídeos que ele aprendeu, as coisas que ele aprendeu no vídeo. O Dinho foi uma escola na minha vida. Agora eu sei o que é suruba. Uma coisa que acontece antes é que assim que ela acorda amarrada também, ela chama ele de a senhora luminária. Porque luminária é um substantivo feminino. E aí ele fica puto. Ele balança o plug na cara dela. Ela sabe o que é isso aqui? E ela, um plug. Ele... um plug macho. Eu preciso de uma figurinha. Eu preciso de uma figurinha disso pro WhatsApp. Enfim, ele começa a esfregar as hastes flexíveis dele nela. E quando ela tá quase lá, ele dá uma negada pra ela e fala: agora você vai me contar o nome do cara. E ela, que tá mais antes querendo as coisas ali, ela: não vou não, gato. E aí, vou fazer o quê?
Os gostos são singulares. As coisas começam a ficar bem calientes. Não vou nem falar muito detalhe pra você agora. Eu tenho que salvar o pouco de dignidade que resta. Você tá andando com a gente agora, amigo. Dignidade não tem nada a ver aqui. Acontece umas putaria lá, vão chegar no finalmente e ele rasga a calça dela e a peça íntima. E ela fala, isso é uma roupa de grife. E ele rasga. Primeiro ponto, que roupas de grifes são essas que as protagonistas dos livros de mais 18 sempre utilizam, que são rasgadas com uma facilidade tremenda. A calça dela foi rasgada por uma luminária. Que tipo de calça é essa? Calça de shopping. Eu não vou nem conseguir olhar pra câmera, tá? Vou olhar pro horizonte falando isso aqui. Ele pega a lâmpada dele, e vai pro túnel. Isso ele fala, fica com medo da lâmpada estourar. Gente, por favor, não vou enfiar lâmpada em lugar que não deve, em lugar quentinho. Não coloquem lâmpadas em lugares quentinhos, tá? Isso aqui é só uma história. E nisso ela fica preocupada e fala, não, a minha lâmpada é resistível, eu não quero por nada. E aí é dado uns detalhes, que a gente vai pular todos esses detalhes, olha só. É um monte de lugar quentinho, é conhecido, um monte de baixaria acontece. Ela pede pra ele não sabe o que é, de repente ele fica dando um de protagonista de filme de 50 tons de cinza. Ai, nossa, eu nunca fiz isso antes. E vai lá e a luminária se paga de santinho e vai lá e diz, é a primeira vez que eu vou fazer isso com alguém. Lógico, você é uma luminária. Embora, baixou um monte de vídeo sobre a produção humana e fica dizendo que não sabe as coisas, inocente. Ai, gente, ele é bebezinho. Acontece um monte de coisa lá, e quando termina tudo que tem pra acontecer lá, ela tá lá sem nada, porque rasgaram a roupa dela. Como é que ela vai sair de lá sem nada? Enfim, a luminária começa a contar uma história triste, que é o bad boy que vai contar uma história triste. Que daí ele conta dos irmãos dele, ela fica triste, ele não é culpa sua. Surge agora na porta o responsável por espionagem e o responsável por ter torturado o Cassius e os irmãos dele por ter desaparecido com os irmãos dele. Que é a vingança dele, que ele quer os irmãos dele de volta, né? Bem filme de ação, eu amei isso. Ele fica firme no motivo dele? Não, ele se distrai com uma Laricinha. Mas ele tinha um motivo inicial. E a partir disso ele já pensa, caramba, tô apaixonada por essa mulher. E o melhor de tudo, ela olha pra ele e pensa, tô apaixonada por essa luminária. Ai, papai, apaixonei. Aparece na porta o responsável, o espião, que na verdade é o Roberto. Roberto é o espião e ele era um dos cientistas ali, tecnólogo. Pessoas que mexem com tecnologia. Ele foi designado pelo antigo chefe dele a fazer essas consciências sencientes. Só que daí não tava dando muito certo, né? E aí ele ficou feliz com o projeto que deu certo, que era o Adão, o chuveiro senciente. Só que daí a Filipa, que era a mulher do antigo chefe, que era um bosta, se apaixonou pelo chuveiro, da mesma forma que agora a Olivia se apaixonou por uma luminária. E ele tinha já vendido para um cara de fora esse chuveiro senciente. E aí o cara pagou o dinheiro pra ele e ele gastou todo o dinheiro contando com o ovo no cu da galinha, na cloaca da galinha. E o que aconteceu? A Filipa transferiu toda a consciência do chuveiro para o corpo do marido dela. Então não existia mais chuveiro senciente, o chuveiro se tornou só um chuveiro. E aí não tinha mais nada para entregar pro cara, então ele começou a trabalhar pro cara entregando dados da empresa de tecnologia pro cara. Então ele era espião por isso, porque ele entregava os dados da empresa e lá lá. Só que daí, quem estava chegando perto de descobrir o que ele estava fazendo? Olivia. Então ele não foi ali atrás do Cassius, da luminária, ele nem sabia que estava funcionando direito o Cassius e tal. Mas aí ele veio e dá uma zoada, né? Tipo, você deu pra uma luminária. Eu também zoaria a Olivia. Olivia, você deu pra uma luminária. Roberto está com uma arma e aí ele vai atirar em Olivia para poder acabar com as provas do crime. Cassius pula na frente de Olivia e cai morto no chão com a lâmpada estourada dele, que ele disse que praticamente não estouraria. Você nem pra mentir, você consegue passar veracidade. Tudo bem que uma Laricinha é diferente de uma bala de uma pistola, mas ainda assim estourou. E agora, Cassius?
Agora Cassius está deitado no chão, morrendo ou praticamente morto. Morri! Olivia está chorando, lembrando que ela está sem as roupas de baixo. Ela fez pegar os restos da calça dela, que eu não sei que desgraça que ele fez com essa calça, que ficou só os restos da calça dela, e amarrou ao redor da cintura e disse que fica parecendo uma mini saia, mas pelo menos cobre a laricinha dela. O guarda chega atrasadíssimo. Guarda policial em história de filme e de livro só chega atrasado. Chegou atrasado, pegou o Roberto, prendeu o Roberto, algemou o Roberto. Ela pensou, ou eu salvo meu emprego, ou salvo a luminária, vou salvar minha luminária. Eu danço. Ó. Olivia, minha filha, você está fazendo escolhas questionáveis. Você conversou com a luminária há 1 hora. Olivia, a luminária que você precisa é a luminária do terapeuta. Mas beleza, Olivia vai e leva a luminária para quem? Para a Filipa, que é a amiga tecnológica dela, que o Roberto, na hora de ir lá ficar ameaçando eles, como qualquer vilão mequetrefe que se preze, foi lá e falou, tipo, contou tudo que aconteceu. Ah, sua amiga faz que nem você. Ela dá para objeto, só que ela deu para um chuveiro. Chega lá na casa, quem recepciona eles, o Aidan, o Adão, no caso, o chuveiro, só que do corpo do marido dela. Ele, você já sabe de tudo, né? Pelo jeito que você tá aí chorando pela luminária descontroladamente. A Filipa vai salvar a luminária. E aí tem uma coisa que, assim... A Filipa e o Aidan estavam tendo um pequeno probleminha, porque a Filipa estava querendo brincar com vibradores. E o Aidan, que era uma máquina, antes era o Adão, que era um chuveiro, fica com um pouco de ciúme. Ele fica tipo, mas você quer pegar outro robô? Não gostei. E aí a Filipa fala, não, mas é o seguinte, eu vou criar um robô aqui que tenha duas cordas de pular, e aí a gente transplanta o seu chip mental, seu chip cerebral, para o corpo desse robô com 2 cordas de pular. Porque daí eu não vou precisar de um brinquedinho a mais, que você vai ter 2. Você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. E aí o que acontece? Quando chega lá a luminária toda quebrada, ferrada, ela fala, tipo, vamos fazer o seguinte, eu fico com meu marido do jeito que tá mesmo, com uma corda de pular só, e aí eu transplanto o chip da luminária para o corpo do robôzão, do ciborguezão. Inclusive, depois disso ali, quando der certo, porque você já imagina que vai dar certo, a Olivia fica chamando o Cassius de o robôzão. Ai não, porque eu fico lembrando só daquele robôzão que dança em formatura, sabe? Ela não dá. Dá certo, eles fazem o transplante lá do chip mental dele pra esse robô. E aí, depois a Filipa ainda faz uma pele falsa que dá pra ele tirar e colocar e retirar pra poder ele ficar parecendo humano. Ele se casa com a Olivia e pra mim chega um dos melhores capítulos, que é o epílogo. Porque tem tanta coisa engraçada seguida uma da outra. Olha, muito obrigada pelo entretenimento. Queria dizer que foi um entretenimento rápido, 95 páginas, foi engraçado, teve umas ceninhas calientes ali. E é isso, é uma bobagemzinha, a gente precisa deixar de pensar às vezes. No epílogo já se passou 5 anos. Ela está casada com ele. E você não tá preparada pra isso. Ela tá grávida. Mas como ela tá grávida, Belly? Ela foi pra terapia. Acredite ou não, essa mulher ela foi pra terapia. Resolveu alguns pontos da vida dela, outros não, como você pode ver. E aí, nessa terapia, ela decidiu que ela queria ser mãe. E aí ela fala com a amiga dela, eu queria tanto ser mãe, mas meu marido é um robô. Não seja por isso. Ela faz um modo que o gozo da luminária, o que é importante avisar aqui também, que mesmo quando ele era luminária, quando ele chegava nos finalmente, ele já soltava um líquido. Que ele diz que era um líquido fosforescente, que parecia marca-texto. Ela consegue colocar uns micro-robozinhos, quando ele espelha, sai aquilo ali junto, e é uma tecnologia feita para conseguir se mesclar o óvulo. E dá certo. Se mescla o óvulo. E você que estava aí julgando a Bella por engravidar de um vampiro e nascer aquela coisa toda estranha chamada Renesmee, atenção para agora. Felipe, que é o filho deles, em homenagem à Filipa, ela vai para umas consultas de uns médicos específicos ali, porque vai ser estranho se eles forem para médicos normais, porque eles não sabem o que tem na barriga dessa criatura. O que tem? Tem um bebê meio ciborgue.
Isso! Ela engravidou de um bebê meio ciborgue, que tá crescendo, desenvolvendo uma gestação normal. Ele é meio ciborgue. Eu vou dizer de novo pra você absorver. Ele é um bebê meio ciborgue. E ela, com a barrigona grandona, ela quer pegar o marido dela pra fazer os finalmente, pra aproveitar as duas cordas de pular dele. Só que ela não tá satisfeita só com as duas cordas de pular dele. Eles fizeram um acordo que se ela fosse a capa da revista Forbes, como uma das mulheres mais bem-sucedidas, ele ia dar o cu pra ela. Ela coloca um cinto que tem uma corda de pular, e essa corda de pular, ela entra em lugares quentinhos do marido dela. Aí, no meio disso, ela solta uma água e a bolsa estourou. E aí nasce o bebê meio ciborgue deles. A história acaba com eles muito felizes e com um filho que não vai ter problema de ralar o joelho, de doença, porque ele tem esses micro-robôs nele que fazem ele se regenerar muito mais rápido e ficar menos doente. E além disso, como o robôzão dela não dorme e nem come, é muito mais fácil para poder cuidar da criança. Eles cuidam da criança e eles gostam de assistir Irmãs à Obra. E é assim que dando a luz, seduzida pela minha luminária senciente, acaba com ela dando a luz e seduzida pela luminária senciente dela. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que eu não vou fazer outro vídeo do gênero. Acho, não tenho certeza. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa pra entregar esse vídeo pra mais pessoas. Até logo, muito obrigada, um beijo, tchau!